Senhor nesse lugar. Você está com a sua Bíblia aí? Eu creio que você está. Não é possível que você não esteja com a Bíblia por perto. Pegue sua Bíblia aí e vamos continuar a história de um homem, grande homem de Deus, e vamos aprender com ele. Nós começamos quarta-feira aqui a falar sobre o profeta Elias, e eu quero continuar aonde nós paramos. 1 de Reis, capítulo 19 e o versículo 10, versículo 9. 1 Reis 19, versículo 9. Vamos continuar aqui, aprendendo com a vida do profeta Elias, que foi esse grande homem de Deus. E eu creio que nós temos muito a aprender com a vida dele. É para isso que existe o Antigo Testamento. A palavra de Deus nos diz que o Antigo Testamento é para que a gente possa olhar o exemplo daquele dos passados e não cometer o mesmo erro deles e aprender com a história deles, Só existe três tipos de pessoas no mundo. É aquele que apanha e aprende, tem aquele que apanha e não aprende, e tem aquele que aprende vendo os outros apanhar. Então, que a gente possa olhar para esses exemplos, para essas pessoas aqui na Bíblia e dizer assim: puxa vida, eu quero aprender com eles, com os erros e com os acertos deles, porque é mais fácil. Lembre-se, problemas só muda de endereço, mas são sempre os mesmos. E o que aconteceu com o profeta Elias aqui foi há milhares de anos atrás, mas são problemas que acontecem ainda hoje. E quem sabe você está enfrentando o que ele enfrentou, e eu quero tratar com você aqui nessa manhã. Amém? Vamos lá? 1 de Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe apresentou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio o terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então o Senhor saiu e ficou na entrada da caverna. E o Senhor lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a Ti, somente a Ti. Mas o povo de Israel, que quebrou a aliança contigo, derrubou teus altares, matou os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor disse a Elias: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azarel serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todo aquele que não adoraram a Baal e não beijaram a sua imagem. Amém? Bom, nós vemos aqui o desfecho. Quarta-feira nós começamos a ver que depois daquela grande vitória lá no monte, Elias ele foge para não morrer. A rainha ameaça matá-lo e ele foge. E nessa fuga dele, ele acaba entrando no deserto. E lá no meio do deserto, ele pede a Deus para morrer. Ele está cansado, ele está estressado, ele está triste. Ele acha que não vale mais a pena viver do jeito que ele está vivendo. Lá no deserto, Deus encontra ele, Deus alimenta, Deus mata a sede dele e faz ele caminhar com aquele alimento mais 40 dias.
E aqui nós vemos que nesse processo de caminhada, Elias acaba parando em uma caverna, entrando ali para passar a noite. Ele para naquela caverna, ele entra naquela caverna, e Deus vai até onde Elias está e faz uma pergunta emblemática: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 9, Deus vai até ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Basicamente quem mandou você vir para cá? Quem foi que mandou você entrar nessa caverna? O que é que você está fazendo, seu Elias, dentro dessa caverna? De quem é a ordem? Quem foi que te mandou? Deus não mandou Elias entrar na caverna. Deus não mandou ele ficar ali dentro daquela caverna. E diante dessa situação aqui, a gente aprende algumas lições bem interessantes. Veja que ele atravessou o deserto. Deus deu a ordem a ele, quando Deus alimenta ele lá atrás: come e bebe, porque vai ser longa a tua jornada. E ele caminha 40 dias, 40 noites. Só que depois ele procura um abrigo dentro de uma caverna. Mas Deus não mandou ele entrar na caverna. A ordem era para ele seguir viagem, para ele chegar do outro lado. E essa caverna serve para Elias como uma espécie de zona de conforto. Ele fez: bom, vou entrar aqui, vou passar a noite, vou descansar aqui. Só que interessante é que Deus estava vendo o processo de Elias. E Deus vai até Elias, e Deus fala assim: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, quem te mandou ficar aqui? Quem mandou você ficar parado? Quem mandou você ficar nessa zona de conforto que você está? Não foi essa a ordem que eu te dei. Eu mandei você atravessar o deserto, eu mandei você caminhar. Bom, eu creio que Deus tem dito para muitas pessoas esses dias: o que é que você está fazendo aí? Quem mandou você fazer o que você está fazendo? Quem mandou você abraçar a sua zona de conforto e ficar aí terrivelmente confortável? Deus tem desafios novos para você. Deus tinha desafios novos para Elias. Não era da vontade de Deus que Elias ficasse onde ele estava. Não é da vontade de Deus que você fique parado onde você está, que você não se mova, que você abrace a sua zona de conforto. Eu aprendo também aqui interessante é que lá na caverna Deus viu Elias lá dentro, e Deus vai lá até onde ele está. Deus, ele sempre vai encontrar você. Não tem como você fugir de Deus, não tem como você fugir do Senhor. O Salmo 139 diz que: para onde é que eu vou fugir do Senhor? Para onde que eu fugirei da tua face? O Davi, que escreve aquele salmo, ele diz: bom, se eu fizer minha cama lá nas alturas, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo dos mares, o Senhor também está lá. Se eu for para uma ilha deserta, o Senhor está ali. Os olhos dele estão em toda parte. Então aprenda o seguinte: não tem como você fugir de Deus. Por mais que você tente fugir, Ele sempre vai encontrar você e vai dizer assim: o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você está fugindo de mim? Qual é a tua ideia? Qual é o teu plano? Você que me acompanha aí agora, por acaso você está fugindo de Deus? Você tem fugido dos compromissos que Deus tem colocado para a sua vida, das responsabilidades que Deus tem colocado para você? Elias era um grande profeta, mesmo assim ele fugiu de Deus. Ele acabou tomando um rumo que Deus não queria que ele tomasse. E Deus surpreende ele 2 vezes com a mesma pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Eu acho que era o Spurgeon, que foi um grande evangelista do século XVIII, que quando criança, o pai dele era pastor de uma igreja, e ele criança estava ali nos cultos, sempre acompanhando, e um dos membros do culto da igreja do pai dele, era aqueles crentes meia boca, né? Pé no caminho, pé no mato. E Spurgeon tinha uns 9 anos de idade. Um dia ele passa em um bar e encontra o irmão lá tomando cachaça, e ele vai lá e ele usa essa pergunta aqui. Ele chega para o homem e fala assim: que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Foi só essa pergunta, mas deixou o homem tão desconcertado que no outro domingo o homem estava no culto e nunca mais se afastou do Senhor e levou Deus a sério dali para frente. Por quê? Porque a pergunta foi muito dolorosa: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aí? Por que você está fugindo de Deus? Por que é que você está fugindo do que Deus tem para a sua vida? Eu falo com pessoas aqui agora que
muito claramente, Deus já tem demonstrado para você o que Ele quer para você. Deus já tem falado contigo assim os propósitos que Ele tem para a sua vida. Mesmo assim você insiste em não seguir aquilo que Deus tem para você. Deus tinha para Elias um propósito muito claro. Ele tinha que ungir Eliseu, ele tinha que ungir reis, ele tinha uma missão a cumprir ainda. Mas Elias ficou muito triste por causa da perseguição que sofreu. Porventura você está com medo da perseguição que tem vindo sobre a sua vida? Por acaso você está com medo das pessoas que têm perseguido você, atacado você? Essas pessoas, elas têm um único propósito, na verdade, é levar você a buscar ainda mais a Deus. Porque até o diabo coopera para abençoar as nossas vidas e para cumprir o propósito de Deus. Se não fosse essas perseguições, se não fosse o que você enfrenta, você talvez nem estaria aqui assistindo um culto nessa hora. Você estaria fazendo qualquer outra coisa na sua vida. Mas são as lutas da vida que tem te aproximado de Deus. Então dê graças a Deus, até pelas lutas, até pelos ataques do diabo, porque eles te aproximam mais de Deus. Eles te fazem buscar mais a Deus, eles te fazem assumir um propósito com Deus. Agora, você só não pode ficar dentro dessa caverna, nessa zona de conforto. Essa caverna pode representar a sua timidez. Você se esconde por trás da sua timidez. Eu sou tímido demais, eu tenho vergonha demais, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso que Deus mandou eu fazer, porque eu sou tímido. Sai dessa caverna. Não é o propósito de Deus para você viver se escondendo atrás da timidez. Ou você diga assim, não, eu sou pobre demais, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Qual é a desculpa? Que caverna é essa que você se enfiou e você acha que dá para ficar o tempo inteiro aí escondido? Qual é a sua desculpa? Eu volto para o Spurgeon, porque ele é um exemplo muito interessante para a gente, porque Spurgeon, ele sofria de algo que hoje nós chamamos de depressão, mas era uma depressão muito profunda, a ponto dele passar dias assim arrasado, mesmo com todo o problema que ele tinha. Ele escreveu centenas de livros, ele evangelizou grande parte da Europa, com toda a dificuldade do século XVIII, seja em cima de cavalos, seja no trem, seja nos navios, mas ele não se escondeu atrás daquela situação. E muitas vezes nós somos desafiados a se esconder atrás das nossas limitações. Moisés tentou se esconder de Deus, botando uma desculpa, mas eu sou gago, eu tenho um problema na fala, eu não sei falar direito. E ele achou que aquela caverna que ele estava escondido era o suficiente para Deus não usá-lo. Deus fala assim, mas quem foi que fez a tua boca? Não fui eu? Veja, Deus tem umas perguntas que desconcertam a gente de um jeito. Porque Deus acha Moisés lá no deserto, fala assim, Moisés, sai daí e vá libertar o meu povo. Aí Moisés fala assim, eu não sei falar, eu sou até assim, eu sou pesado de língua. As traduções mais práticas dizem assim, eu sou gago. Eu não sei falar com o faraó, eu não tenho essa habilidade. Aí Deus fala, e daí? Quem é que fez a tua boca? Não fui eu? Não é eu que estou mandando você? Sai dessa caverna, para de desculpa. Sabe? Deus fala para Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus fala para você hoje, o que é que está fazendo aí, criatura? Que desculpa é de hoje? Qual é a tua desculpa para não viver o propósito de Deus para a sua vida? É porque você não pode? É porque não tem dinheiro? É porque você é tímido? É porque você não sabe ler? Qual é a tua desculpa hoje? Qual é a caverna que você entrou? Deus está te perguntando, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí dentro? Mas eu sou muito fraco, eu sou muito fraca. Que bom, então empatou, eu também sou. Todo mundo aqui é fraco. A nossa força não está na gente, porque se estivesse na gente mesmo, a gente não precisaria de Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O apóstolo Paulo diz que Deus pegou o tesouro precioso dele e colocou em vasos de barro, para que a glória fosse dele e não nossa. Se o vaso fosse de ouro, a glória seria do vaso. Mas Deus coloca o poder dele, a preciosidade dele, o Espírito dele em vasos de barro. Porque precioso não é o barro, é o que está dentro do barro. Precioso não é você, é o que tem dentro de você. A diferença não sou eu, é o que está dentro de mim. Não é você, é o que está dentro de você. Então é por causa do que está dentro de você que as coisas acontecem e fluem na sua vida. Então sai dessa caverna. Essa semana, esses dias agora, é tempo de você cair fora disso aí. Sair dessa zona de conforto. Parar de dar essa desculpa que você tem dado para Deus. E
deixar de viver coisas tão grandes que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, sabe por que a gente não começa? Porque a gente quer começar grande, a gente quer começar de cima. Agora, quantos negócios, pessoas de sucesso nos negócios começaram do topo? A grande maioria começou do zero. Alguns começaram de herança que receberam dos pais e deram continuidade, mas a grande maioria de pessoas que tiveram sucesso financeiro, empresarial ou ministerial começaram do zero, do nada. O que vai fazer a diferença é você se mobilizar, é você se mover. O não você já tem, o zero você já tem, agora você tem que tentar reagir. E se Deus está com você, fará totalmente a diferença. Agora, muitas desculpas não vão te levar a nada. Ficar trancado dentro dessa caverna não te leva a nada. Elias falou o seguinte: eu estou aqui dentro dessa caverna. Versículo 10, ele repete 2 vezes o mesmo questionamento. Ele fala assim: eu sou o único que ficou. Ou seja, eu fiquei sozinho, só eu fiquei. Mataram todos os profetas e só eu fiquei. Na verdade, não, isso não era verdade. No fim das contas, Elias não estava mentindo porque ele não sabia a verdade. E a verdade é que já tinha mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Quando ele fala assim, só eu fiquei, ele demonstra uma fragilidade no coração dele, demonstra que ele está sentindo aqui depressivo, e todo depressivo ele tem aquele sentimento de estar sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, estou sozinho, estou abandonado, a família me abandonou, as pessoas me abandonou. É esse sentimento que muitas vezes entra no seu coração. É esse sentimento que estava no coração de Elias. Só eu fiquei, Deus. Eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, mataram todos, restou só eu. Mas não era verdade. Deus falou, não, Senhor, você não está só não. Por que Elias não estava só? Primeiro, porque Deus estava com Elias. Veja, ele estava conversando com Deus e achando que estava só. Se você tem Deus, você tem o suficiente para você vencer. Se você tem o Senhor contigo, você tem o suficiente para você ser abençoado. Para de reclamar, dizer que está só, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Para de reclamar porque as pessoas não dão atenção a você, quando na verdade, se você olhar direitinho, tem muita gente que está torcendo para você ser abençoado. Tem gente que ora por você, tem gente que ama você, tem gente que Deus levantou, colocou ao teu redor. É porque você só se lembra daquelas pessoas que fizeram mal a você. Você só se lembra daquelas pessoas que atacaram você. Elias só estava lembrado das pessoas que morreram por causa da rainha de Jezabel. Ele esqueceu que tinha muita gente que ainda era fiel a Deus. Você não está só nesse barco. Deus está no comando, Deus está com você. E tem muita gente que está de olho em você. O escritor aos Hebreus diz que nós somos arrodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Você consegue imaginar o que é isso? Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. E eu tenho convicção de que nessa manhã o céu está torcendo por você. Os anjos estão de olho em você. Então dizendo assim, eita, será que é hoje a vitória dele? Será que é hoje que ela vai sair da caverna? Será que é hoje que ela vai ser usada por Deus de uma forma sobrenatural? Será que é dessa vez que vai dar tudo certo? Agora, se você não sair da caverna, nada vai acontecer. Você vai morrer dentro da caverna. Aí vai ser o seu fim. Para de se esconder atrás dessa desculpa. Para de se esconder atrás dessas dificuldades. Ouça, em nome de Jesus. Elias achou que estava sozinho, quando ele não estava sozinho. Você não está só. Deus está com você. E tem mais pessoas que torcem pela tua vitória. Vamos seguir. Além disso, olha o que acontece aqui. Deus manda Elias sair da caverna. E ele sai. Versículo 11 diz que ele sai e fica na frente do monte. Veja que interessante. Deus queria se revelar a Elias, mas enquanto ele estivesse dentro da caverna, nada aconteceria. Deus fala assim, saia da caverna. Sai daí que eu quero falar com você. Entende aí? Saia daí. Zona de conforto. Saia da posição que você está. Saia do lugar que você está.
Saia do ambiente que você está. Versículo 11: saia e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Você precisa olhar para o alto, subir um pouco mais, estar diante de Deus. Ele fala assim: saia e vá diante de mim. O que você precisa é estar diante do Senhor. Dentro da caverna não vai resolver o teu problema. Ficar trancado aí nesse quarto não vai resolver o teu problema. Você que está aí trancado, aí fechado para o mundo, achando que todo mundo desprezou você, isso não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você sair dessa caverna que você está, se colocar diante de Deus. A ordem para Elias foi: sai da caverna, fica diante de mim. E Elias faz isso. Agora, a outra lição que eu aprendo aqui com Elias é que além dele fazer isso, o que mais que acontece? Ele está diante de Deus e alguns fenômenos sobrenaturais começam a acontecer. Primeiro vem um grande vento. E esse vento, meu Deus, que vento foi esse? Diz aqui, versículo 11 diz que esse vento foi tão forte que rachou os morros e quebrou rochas em pedaços. Era um vento extremamente forte. Eu imagino que esse vento ele trouxe consigo uma destruição muito grande, mas Deus não estava naquele vento, porque nem todo vento Deus está, nem todo movimento Deus está. Guarde isso. Há muitas pessoas iludidas achando que Deus está em todos os movimentos, mas nem todo movimento Deus está. Por isso que Deus queria ensinar para Elias a ficar atento à voz dele. A segunda manifestação aqui são os terremotos. Vem um terremoto aqui violento, um terremoto poderoso, mas o Senhor não estava no terremoto. Fique atento à voz de Deus, ao que Deus está falando para você. Talvez Elias pensou: meu Deus, que vento forte, então Deus está nesse vento. Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, imagina, Deus mostra o poder dele através do terremoto ali, o terremoto arrebenta tudo, mas Deus não estava naquele terremoto. Por fim, Elias vê um fogo. Versículo 12 diz que depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo, porque nem todo fogo Deus está. Na verdade, tem muito fogo estranho. E não é porque a pessoa disse que é de Deus, que ela é de Deus. Não é porque a pessoa usou o nome de Deus que ela é de Deus. O que não falta hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é fogo estranho. É gente dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. Ela quer roubar você, quer extorquir você. Na Bíblia há dois homens, Nadab e Abiú, que eles eram sacerdotes. Eles tinham uma missão simples de manter o fogo no altar aceso. Vou te explicar como é que foi. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo lá no deserto, Deus fez cair fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício. E Deus deu a ordem: pegue desse fogo do sacrifício, leve lá para o altar. Coloquem fogo no altar com fogo do sacrifício. Agora tem uma ordem aqui: esse fogo não pode apagar. Vocês não podem deixar o fogo morrer. Vocês têm que constantemente alimentar o fogo para o fogo não apagar. E qual era a missão dos sacerdotes? 24 horas por dia, eram milhares de sacerdotes. Eles tinham a missão de manter o fogo aceso, eles não podiam apagar o fogo. Aquele fogo ficava lá queimando no altar, dentro do tabernáculo, e toda vez que eles iam oferecer um sacrifício, então eles iam lá com, acho que com uma tocha, ou sei lá o que era, eles pegavam daquele fogo, iam lá fora e queimavam o sacrifício. E assim era, e a ordem era: alimenta o fogo não pode apagar. Daí vem aquele versículo famoso: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E daquele fogo, todo sacrifício era queimado com ele. Só que tem um problema: dois sacerdotes, Nadab e Abiú, eu acho que depois de tantos anos, só alimentando fogo, só naquela rotina, eles acharam que Deus nem ligava mais para aquela coisa ali. E um dia foram oferecer um sacrifício a Deus, e disseram: para que pegar o fogo do altar? Bora acender no fogo do isqueiro mesmo. Bora resolver do nosso jeito aqui. Eles colocaram fogo no sacrifício, não com fogo do altar, mas com fogo que eles mesmos geraram. Sei lá, hoje diríamos que seria de um isqueiro. Na hora, Deus matou os dois. Vejam, eles eram sacerdotes. Eles estavam fazendo para Deus. Eles estavam oferecendo a Deus. O problema era o fogo. O fogo era estranho.
O fogo não era de Deus. E a Bíblia fala que Deus matou os dois porque eles ofereceram fogo estranho para Deus. Observe o seguinte: nem todo fogo pertence a Deus. Há muitos cristãos que são enganados com gente que pensa que é de Deus, mas não é de Deus. É por isso que você deve observar os detalhes, vai avaliando quem é que está levando o fogo. Quem é que está com esse fogo aí? Essa pessoa, vale a pena você ouvir? É uma pessoa que tem um testemunho de vida? É alguém que realmente você pode sentar para escutar o que ela tem a falar? Ou não? Porque há muitos que estão sendo enganados por um monte de gente com fogo estranho, com fogo que nunca veio de Deus, que nunca veio do altar. Pessoas que são iludidas, porque você sabia que o fogo estranho também produz milagres muitas vezes. Jesus falou que no dia do julgamento final, muitos vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei outras línguas, em teu nome eu curei doentes, eu ressuscitei mortos. Ele vai dizer: eu nem conheço vocês. Ou seja, vocês operaram tudo isso usando um fogo estranho. É preciso ter muito cuidado, porque nem todo fogo vem de Deus. E muitas vezes está tão evidente isso, né? Então a primeira dica que eu deixo para você: observe quem é que está com esse fogo todo aí, né? Estão oferecendo, tem gente aí cheia de fogo aí querendo ensinar você, tá, mas quem é que está carregando esse fogo? Tem condição? É gente realmente de Deus? Não vem com esse papo dizer assim: não posso julgar as pessoas. A Bíblia fala que a gente deve julgar de acordo com a reta justiça. Ou seja, pegar a pessoa, bota no padrão da Bíblia. Está dentro do padrão? Tá, não. Então tem coisa estranha aí, não está normal, né? Por exemplo, como é que uma pessoa que tem uma vida toda desastrada, por exemplo, no casamento, no lar, dentro de casa, acha que pode ser usada por Deus? Quando a Bíblia manda primeiro cuidar dos de casa. Como é que alguém quer pastorear os outros se ele não pastoreia nem a vida dele mesmo? E ainda quer oferecer fogo para as pessoas? Ainda quer achar, né, que pode ser usado por Deus? Não tem lógica uma coisa dessa. Então a gente tem um monte de pessoas pelo mundo afora, por aí afora, na internet, nas redes sociais, esbanjando e dizendo assim: é Deus que está falando. Sabe qual é o nome disso? É usar o nome de Deus em vão. Deus está lá no céu dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso não, não tenho nada a ver com isso. E enganando muitas pessoas. Mas olha, voltando para cá, Elias estava naquele monte. Deus passou por ele um fogo, mas Deus não estava no fogo. Vai com o básico, fica com os princípios. Deus se move, gente, através de princípios, não é através diretamente de fogo. Porque há muito fogo que não vem de Deus. Peraí, o que falaram para mim está na palavra de Deus? O que falaram para mim está de acordo com os propósitos de Deus? Eu lembro que eu tinha poucos meses de crente e eu converti numa igreja tradicional. Então, eu tive um encontro, conheci um irmão em algum lugar, não lembro bem. Eu sei que esse irmão, ele tinha muito fogo. E ele falou para mim assim: olha, Deus está me dizendo que Ele tem uma grande obra na tua vida. Esse papo de sempre, né? Eu imagino, hoje eu diria o seguinte: realmente, eu sei, tem mesmo. Como ele tem na sua também. Mas isso, você que nunca teve contato com essas coisas, você, meu Deus, que fogo é esse? Né? Pessoa, não, Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas, é lá na minha igreja. Veja, ele queria, o fogo dele era para me tirar da minha igreja, que eu havia convertido. Eu tinha poucos meses de crente. Sabe qual é o nome disso? É covardia, safadeza. A gente não tem capacidade de evangelizar, não ganha ninguém para Jesus, mas quer infernizar a vida dos outros, quer pegar aquela pessoa ali, que Deus está trabalhando com ela, Deus está tratando com ela, e quer simplesmente dizer assim: não, Deus está me dizendo, vamos por aqui, é por aqui que você vai. Cai fora. Esse tipo de fogo não vem de Deus. E há tantos relatos como isso. Já houve casos aqui de Instrubim de irmã que tinha até mesa branca para atender os irmãos e dar profecia, era fogo para todo lado. Mas 20 anos depois eu olho para trás e vejo essas pessoas numa vida terrível, numa vida infernal, continuam na mesma porcaria de sempre. Sabe por quê? Porque o fogo é estranho, não vem de Deus. Agora, quando o fogo é de Deus, você sente de longe, o seu coração se aquece também. Quando é fogo de Deus, a pessoa abre a boca e simplesmente você sente que Deus está naquele negócio. É através do louvor, é através da adoração. Quer ver como é que Deus fala? Olha lá, versículo 12.
diz que Deus não estava no fogo, mas no finalzinho diz que depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Gente, Elias estava num momento muito difícil, ele estava depressivo. Você não pode gritar com uma pessoa depressiva. Então Deus vai lá de forma calma e suave. E Deus fala assim, quando Elias viu isso, quando Elias ouviu o sussurro, verso 13 diz, quando ele ouviu o sussurro, ele cobriu o seu rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E de novo a voz diz, o que é que você faz aqui, Elias? Sabe como foi que Deus falou com Elias? Uma voz suave, sussurrando, falando com ele. Quem sabe você espera um grande movimento de Deus. E Deus quer falar com você de forma tão tranquila, tão suave. Quando você está sensível à voz de Deus, você ouve Ele até com um passarinho cantando na sua porta de manhã. Você fala assim, eita, ó. Você aprende a lição até com os pardais que vão te perturbar às 5 da manhã. Quando você está ligado assim com Deus, é como uma irmã que um dia estava passando num calçamento ali, e ela viu que nas brechas do calçamento nasceu uma flor. E ela falou assim, rapaz, ó, em meio ao concreto Deus gerou vida. E ela começa a entender, Deus está nesse negócio. Veja, em meio às dificuldades, Deus consegue gerar vida. Quando você está em sintonia com Deus, Deus fala com você de forma suave, de forma tão tranquila. Deus fala no fogo, fala. Deus fala com o terremoto, Deus fala. Deus fala com trovões e raios, como foi lá no deserto, Deus fala. Mas Deus fala também de forma suave, de forma tranquila. Você ouve, você liga o som e Deus está falando com você. Você abre a Bíblia e Deus fala com você de uma forma tão sobrenatural. Não subestime o poder de Deus. Não subestime como Deus está tratando com você. Olha que coisa linda, você parou aqui agora e Deus está falando com você. Deus está dizendo que nem todo movimento vem dele, que talvez o barulho que você está ouvindo não tem nada a ver com ele, mas que ele fala com você de forma suave, de forma tranquila, através da internet, através de um momento, através de uma palavra, através de um abraço. Tem abraços que valem mais que 1000 palavras. Hoje não pode nem se abraçar muito, né? Mas tem atitudes que Deus fala com você de forma muito sobrenatural. Com Elias, Deus falou de uma forma suave e tranquila. É aquela voz que vem lá no seu coração quando você está no dia a dia. E de repente aquele estrala dentro de você, de forma bem tranquila, você fala assim, é isso, é essa a direção, é esse o caminho. Tudo que você precisa é estar sintonizado com Deus. E aí eu concluo aqui. A última lição que eu aprendo, Deus fala assim, o que é que você está fazendo aqui, Elias? De novo ele repete a mesma lamentação. Todos morreram, só eu fiquei. E no versículo 18 Deus fala assim, aliás, verso 15 Deus fala assim, levante-se, volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade. Ou seja, você se escondeu, foi? Volte para o deserto. Veja só, ele acabou de sair, ele estava no deserto no começo do capítulo 19. Ele entrou no deserto, fugindo de Jezabel, lembra? Deus alimenta, Deus dá água a ele, manda ele sair do deserto. Mas ele faz o quê? Ele não sai do deserto, ele entra numa caverna. Aí Deus vai lá e fala assim, o que você está fazendo aqui, criatura? Vou te ensinar uma lição, volta para o deserto de novo. Tem gente que é assim, irmãos. Ele não cumpre o propósito de Deus, aí acontece, ele volta para o deserto. Ele continua no deserto. Ele continua passando por situação tão difícil. Deus fala assim, volta para o deserto. E vai fazer o que eu mandei você fazer. Primeiro, vai ungir 2 reis. Terceiro, você vai ungir o profeta Elias. Prepara alguém para ficar no... Eliseu, aliás. Prepare Eliseu para ficar no seu lugar. Se você ficar se escondendo de Deus, você vai ter que passar muito tempo nesse deserto. Então faz o seguinte hoje, sai dessa caverna. Pega o talento que Deus te deu e usa para a glória dele. Isso, para de se esconder atrás dessa timidez, dessas limitações financeiras, dos problemas cognitivos que você tem. Eu não aprendo nada, eu não sei decorar, eu não sei meditar, sei lá, eu leio e não entendo nada. Quantas desculpas a gente dá para Deus. Se você aprende receita de bolo, você consegue aprender a Bíblia. Se você consegue aprender a fazer tanta coisa na vida, você não, acho que justamente isso você não vai aprender. Meu pai não sabe ler, mas ele sabe mais texto da Bíblia do que eu.
né? Tem irmãos, a irmã Margarida está aí assistindo o culto também, ela não sabe ler também, mas é uma grande mulher de Deus, e ela vai ouvindo, vai aprendendo, e vai ensinando as pessoas, vai passando adiante, e Deus vai falando através dela. Gente, para de dar desculpa para Deus, sai dessa caverna, para de se esconder dentro das desculpas que você mesmo criou. Deus fala assim: você vai ungir 2 reis, ou seja, pega o azeite, vai ungir os reis, vai ungir Eliseu, e fica tranquilo, Elias, verso 18, porque eu deixei 7.000 pessoas em Israel que não negaram o meu nome, ou seja, você não está só. Escute, encerro aqui, você não está só, você não está sozinho. Deus está com você, e tem mais gente que está junto contigo nesse propósito. Não esqueça, é porque você fica olhando só aqueles que te abandonaram. Você fica assim, você foca só no pior. Você foca em quem desprezou você, em quem disse não para você, em quem não atendeu sua ligação. Você fica perdendo tempo preocupado com gente que você mandou uma mensagem, ela viu e não respondeu aquela mensagem. Será que não está na hora de você focar no céu, focar em Deus e olhar para o Senhor, olhar para Deus? Será que não está na hora de você parar de reclamar? Mas ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Minha família, eu sou o menor da minha casa, sabe? Eu sou o pior da minha casa. Minha mãe tem 8, 10 filhos, mas eu sou o mais desprezado, mais rejeitado. Tá, mas Deus não rejeitou você. Deus não esqueceu você, Deus não abandonou você. Sai essa síndrome de rejeição da sua vida, e que entre em você a unção de Deus, porque a sua história não acaba aqui. Elias achou que ele tinha acabado. Elias ungiu 2 reis. Elias ungiu o seu sucessor Eliseu dali para frente. Amém, minha gente? Vamos fazer o seguinte, bora louvar o Senhor. Volta para cá, esse povo lindo do Ministério de Louvor. Está aqui de manhã, então tem que trabalhar com a gente aqui. Você que está em casa aí, ó, vamos terminar louvando a Deus, bora? Depois eu oro pela sua vida, mas para de reclamar, tá? Para de desculpa, para de reclamação, para de murmurar, para de dizer que ninguém me ama. Deus te ama, isso é suficiente. E você não está só, tem gente que ama a Deus e que ama você, que torce pelo teu sucesso. Nós estamos aqui torcendo para Deus usar você grandemente nessa terra. Nós estamos aqui também torcendo, como aquela grande nuvem de testemunhas, para que Deus te use de forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus.